ao seu coração. Obrigado, Ayrton. Como já foi falado, é uma alegria estarmos aqui. O Dia das Mães no calendário oficial do nosso país já foi domingo passado. Nós estivemos aqui, foi um tempo muito especial, mas pelo calendário de atividades da igreja, nós estamos celebrando hoje. E eu quero obrigado. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre três mães envolvidas no propósito de Deus. Três mães muito especiais que foram envolvidas no propósito de Deus. Na realidade, se você for olhar ali, eu incluí como texto base, texto bíblico base, três textos que vale a pena você anotar. Eu tenho esse hábito, né? Eu anoto tudo para depois estudar durante a semana. Mas se você puder marcar aí na sua Bíblia, se você puder anotar esses textos e depois conferi-los e estudá-los durante a semana, vale muito a pena. 1 Samuel capítulo 1, versos 9 ao 11. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 5 ao 7. E Lucas, de novo, 1, 26 ao 31. Eu vou ler esse último texto. Abre comigo, Lucas capítulo 1, versos 26 ao 33. Dá mais um enter, por favor, para ficar destacado as ênfases da mensagem. Isso, são essas aí. Lucas 1, versos 26 ao 33. Eu vou fazer leitura na Nova Versão Internacional, uma versão que eu habituei a ler e a estudar, mas aí cada um acompanha na versão que você tem disponível. Lucas 1, 26 ao 33 foi registrado assim: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada. Essa palavra agraciada também pode ser traduzida como favorecida. Você foi agraciada, você foi favorecida por Deus. Alegre-se, agraciada. Você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Amém. Então, esse texto, somado aos outros textos, ajuda a gente a ter uma compreensão mais adequada desse tema que eu quero dividir e compartilhar com vocês nessa noite. E nessa ocasião importante, que nós estamos comemorando de novo o Dia das Mães juntos, nós somos então convidados a um olhar atento para as Escrituras, a fim de extrair dela exemplos de mulheres piedosas que foram escolhidas por Deus e inseridas no seu propósito superior, no seu propósito maior. Eu fiquei pensando que não só no Dia das Mães, mas nas datas mais especiais, as datas comemorativas mais significativas, como, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, vai chegar o Dia dos Pais, hein? Já, já. Páscoa, Natal, enfim, são datas que nós deveríamos reservar para um momento de reflexão. Ao invés de correr para as lojas, não sei se isso aconteceu com você no Dia das Mães, normalmente acontece,
com os atrasados, aqueles que deixam para comprar o presente de última hora, né? Pegar, correr para as lojas, enfrentar filas enormes, cansativas, com o intuito de alimentar ainda mais a ânsia por consumo numa sociedade consumista como a nossa. Ah, pastor, então o senhor está dizendo aí no púlpito que o senhor é contra dar presente para as mulheres, para o Dia das Mães? Não, 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 pelo contrário. Eu comprei para minha mãe, comprei para minha esposa e acho que a gente deve comprar mesmo presente para as mães. Mas eu acho que, ao invés disso, nós deveríamos escolher ficar nos nossos lares, na simplicidade dos nossos lares, de estar junto com a nossa família, de fazermos uma refeição juntos. Por exemplo, quantos tiveram essa oportunidade de fazer uma refeição junto com a sua mãe, com os filhos à mesa junto com a mãe, olhar nos olhos do outro. Nosso olhar hoje, ele é atento na tela do celular, né? A gente fica atento, paquerando a tela do celular. Mas quantas vezes nós deixamos passar oportunidades preciosas? Minha mãe não está perto de mim, está perto, não está tão longe, mas eu não tive a oportunidade de estar com ela no Dia das Mães, então eu liguei, mandei um abraço, comprei um presente, mandei comprar um presente para ela. Mas quantas vezes nós deixamos os momentos singelos da vida passar despercebidos, de sentar juntos, fazer uma refeição, olhando nos olhos da pessoa, os filhos conversando com as mães, escutando com atenção o coração da sua mãe. Ei, filho, hein? Quanto tempo faz que você não escuta com atenção o coração da sua mãe? Valorizarmos a vida mais do que as coisas. Às vezes a gente inverte o processo, né? A gente valoriza mais as coisas do que a própria vida. Os filhos dando atenção, escutando com atenção o coração da mãe. E olha que eu vou falar, hein? Quando a gente escuta com atenção o coração do outro, às vezes sai coisa dali que está preso, guardado faz tempo. Como é que eu escuto, pastor, quando a gente para ouvir? Quando a gente decide incluir na nossa agenda as coisas que são mais significativas, as coisas que têm mais valor. Os filhos, como seria legal os filhos escutando o coração das mães, levando a Deus através de uma oração sincera e singela as preocupações legítimas das suas mães. Quantas mães preocupadas tem aqui? Levanta a mão. Ou não tem mãe preocupada? Dá um sinal. Eu sei que tem, né? Eu sei que tem. Levando a Deus as preocupações das mães em oração, as suas alegrias, as suas tristezas, seus anseios, as suas amarguras, as suas frustrações, as suas decepções. É importante observar como a Bíblia, você que lê e estuda a Bíblia vai entender o que eu vou dizer agora. Como a Bíblia ela confronta o estilo de vida que a própria sociedade tem construído ao longo dos tempos. Você já percebeu isso? Como que a Bíblia, por exemplo, lá em Eclesiastes, vamos ler esse texto comigo? Abra sua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, volta lá do Novo, volta lá para o Antigo Testamento. Eclesiastes capítulo 1, versos 12 ao 14, tem o exemplo do rei Salomão. Esse rei dedicou a sua vida
O homem mais sábio, a Bíblia descreve Salomão. Parece que quando a gente olha para a vida dele, é até uma ironia isso, né? Mas a Bíblia descreve Salomão como o homem mais sábio que já existiu, o rei mais sábio que Israel já teve. E nesse texto, nós vamos ler daqui a pouco, ele se dedica a investigar e a usar a sabedoria que ele recebeu de Deus para explorar tudo o que acontecia, tudo o que era feito debaixo do céu. Olha só, Eclesiastes 1, 12 ao 14. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. E olha a conclusão parcial que ele chega. Daqui a pouco ele vai chegar numa conclusão final. Mas olha a conclusão parcial. O que está escrito aí na sua Bíblia? Tudo é inútil. Numa outra versão, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Você já tentou correr atrás do vento? Olha a conclusão parcial que o rei de Jerusalém, rei de Israel, o sábio Salomão, filho de Davi, olha a conclusão parcial que ele chega depois de investigar e pensa na vida de um rei. Pensa nos privilégios que Salomão tinha no seu palácio. Pensa nos sábios que ele tinha ao seu lado para instruí-lo. E ele então chega aqui numa conclusão parcial. Olha, eu me dediquei. Eu usei a sabedoria que Deus me deu para explorar o que é feito debaixo do céu. E eu cheguei numa conclusão parcial. Tudo é vaidade. É inútil. É correr atrás do vento. E depois, então, ele continua, se você for ler o livro de Eclesiastes inteiro, ele chega lá no capítulo 12 do livro, ele continua o seu processo de investigação, e quando ele chega no final, ele faz uma conclusão agora final. Olha só, Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Presta atenção nessa conclusão. Tema a Deus. Olha a conclusão final de Salomão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Legal, né? Isso nos ensina muitas coisas. Nós que vivemos numa sociedade acelerada, nós que vivemos numa sociedade consumista, nós que vivemos correndo atrás de dinheiro, nós que vivemos correndo atrás do vento. Salomão está dando uma dica preciosa. Olha, de tudo o que eu já vi, em outras palavras, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu estudei, de tudo que eu investiguei, de tudo que eu tive nas minhas mãos, na frente dos meus olhos, de todo conhecimento e investigação, observação, de tudo, eu tiro uma conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. No Sermão do Monte, outro texto, lá em Mateus capítulo 26, Mateus 6, 25 ao 34, o Senhor Jesus, eu não vou ler esse texto por causa do tempo, mas você pode anotar ou abrir para acompanhar aí agora, enquanto eu falo. Mateus 6, 25 ao 34, o Senhor Jesus, ele ensina princípios valiosos para os seus discípulos. E um deles é o valor da vida. Nós precisamos aprender a valorizar mais a vida, porque a vida, ela é uma dádiva. Quem está com criança no colo sabe disso, né? Quem é mãe sabe disso. Quem é pai sabe disso. Cada um de nós sabemos disso. A vida, ela é um presente de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a sua vida é um presente de Deus. Agora fala assim, para fechar: valorize a vida que você recebeu.
Nós precisamos aprender a valorizar a vida. Porque a vida, ela é uma dádiva de Deus. Há muitos nos nossos dias que estão numa crise, emaranhados numa crise chamada crise existencial. E quando muitos se deparam com essa crise, as perguntas corriqueiras são: por que que eu vim? Por que que eu estou aqui? Qual é o propósito real da minha existência? Se formos responder à luz das Escrituras, nós destacaríamos vários textos, desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia nos ensina que a vida, ela é um dom de Deus. Ela é um presente de Deus. E nós precisamos valorizar. E o Senhor Jesus, então, ele ensina os seus discípulos a valorizar a vida recebida dele, mais do que as coisas. E lá ele cita, por exemplo, a comida, a roupa. E ele então instrui os discípulos: olha, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo. Ambos são contemplados pela graça de Deus, pelo cuidado do Criador. Você já viu algum pardalzinho morrer de fome? Você já viu? Como é que dá para saber, pastor? Um pardal morre de fome. Mas não morre de fome, porque Deus cuida das aves. E Jesus diz isso: olha, olhe para as aves dos céus, olhe para as flores do campo. Ambos são sustentados, contemplados pelo cuidado do Criador. E por fim, lá no verso 33, se você estiver acompanhando, Jesus ensina a buscar o que é prioridade. Se tem uma lição para os nossos dias, está aqui. Uma lição valiosa. E prioridade é aquilo que vem primeiro. É aquilo que tem a suma importância nas nossas vidas. Talvez para alguns é o trabalho, a família, as realizações profissionais, as viagens dos sonhos, não sei. Mas quando nós olhamos para esse texto, Jesus está ensinando os discípulos a colocar a casa em ordem. E ele diz: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos o que é prioridade, as outras coisas são acrescentadas. E eu sou prova disso. Eu e a minha família somos sustentados por Deus dia após dia. Deus tem cuidado de nós. E eu confesso a vocês, só posso confessar um pouco dessa parte, mas eu confesso que há momentos que bate aquele desespero. A ansiedade, preocupação com as coisas dessa vida. Sabe quem me socorre? Sabe quem vem com auxílio divino? Sabe quem vem com providência celestial? É Deus. É Deus. Porque Ele é o autor e sustentador de toda a vida. Amém? Louvado seja o Senhor. E eu lanço uma pergunta para você pensar. O que você tem buscado em primeiro lugar? Das prioridades, pastor, só tem uma. Segundo o texto bíblico, sim. Essa é a primeira. Mas das prioridades da vida, o que você tem buscado primeiro? Pois bem, então vamos lá. Dá mais um enter, Gui, por favor. Ah, desculpa, Gui, volta um pouquinho. Isso, então aqui estão algumas ênfases, a conclusão do rei Salomão, o valor à vida. A pergunta que Jesus faz nesse texto é muito importante. Olha lá a pergunta: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E lá no texto eu não falei, você pode ler, ele diz: olha o lírio dos campos, nem Salomão, e Jesus conclui, em todo o seu esplendor como rei de Jerusalém, se vestiu como um deles.
Buscar o que é prioridade, buscar o reino de Deus. Agora sim, Gui. Então, hoje, feita essa introdução rápida, eu quero destacar 3 mães. Ana, Isabel, tivesse outra filha, eu queria ter, hein? Puxa vida. Eu tive que passar a vaca, não deu. Mas se eu tivesse, eu ia colocar o nome de Isabel. Eu acho lindo esse nome. Ana, Isabel e Maria. Dando risada aí no fundo, né, negão? É impressionante. Deixa eu voltar para cá, desculpa, senão eu me perco. É impressionante. Impressionante. Desculpa, estou sendo repetitivo. Observar como Deus, o próprio Deus, escolhe agir na história. Eu fico, toda vez que eu leio, estudo a Bíblia, narrativas, registros como dessas mulheres, eu fico impressionado. Como Deus tem o seu método, o seu jeito especial de conduzir a história. E para aqueles céticos que acham que a história está fora de controle, eu preciso te dar um recado. A história nunca esteve fora de controle. Deus sempre teve o controle da história. Está nas mãos dele. Nada acontece sem a permissão e o consentimento de Deus. E é impressionante porque ele escolhe, por exemplo, pessoas simples, ele escolhe lugares simples, inclusive pessoas que por sua condição, no caso das mulheres que eram estéreis, não podiam ter filhos, elas sofriam desprezo. Elas sofriam humilhação da sociedade na época. E essa esterilidade, ela era tratada como uma maldição. Olha, essa mulher não tem filho, com certeza ela tem uma vida de pecado. Ela é pecadora. É por isso que ela não tem filhos. Então, as mulheres na sociedade daquela época, elas já eram menosprezadas. Aquelas que não tinham filhos, então, mais ainda. Mas Deus, então, ele escolhe essas mulheres. A primeira delas que eu gostaria de mencionar era estéril. E por causa da sua condição, ela sofria frequentes, lá em 1 Samuel capítulo 9, ela sofria frequentes provocações da sua rival. Porque o marido tinha 2 mulheres. Naquele tempo, isso era cultural. Agradava a Deus, pastor? Não, não agradava a Deus, mas era algo enraizado na cultura. Os homens tinham 2, 3 mulheres. Era o caso de Eucana, que tinha Ana e Penina. Ana era estéril, não tinha filhos, mas Penina tinha. E o texto diz que ela provocava Ana com frequência por causa disso. E Ana, com a alma amargurada, você pode ler lá no texto, estou fazendo um resumão. Ela chora muito e ora a Deus. E quando ela ora ao Senhor, ela estava no templo em Siló, onde ficava o santuário de Deus, onde as pessoas se deslocavam até lá para adorar a Deus. Ela estava nesse lugar, orando, chorando, derramando a sua alma diante de Deus. E quando ela ora, ela faz um voto. Olha lá o voto que ela faz para Deus. 1 Samuel 1, 9 ao 11. Ó Senhor dos exércitos. Presta atenção na oração dela. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da sua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Pensa um pouco, uma mulher estéril. Ela não tem filhos. Eu não sei, não saberia dizer se o maior sonho, talvez, das mulheres é ter filhos. É isso, mulheres, elas podem responder. Não sei. Depende, né? Talvez para algumas mulheres o maior sonho seja ter um filho. Para outras, não, o maior sonho seja outra coisa.
Mas pensa numa mulher que deseja, que sofre humilhação por causa da esterilidade, que deseja ter um filho. Olha, presta atenção na oração de Ana. Se o Senhor atentar ao pedido da sua serva e me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. E o texto diz, irmãos, que quando o menino foi desmamado, ainda pequenininho, ela entrega Samuel para servir no templo, para ser instruído pelo sacerdote Eli. Samuel cresce no templo. O texto diz, coisa linda, que todos os anos Eucana e sua família subiam a Siló para prestar culto, adoração a Deus, e Ana levava uma túnica. Era um tipo de um vestido longo que os homens usavam. Ela fazia uma túnica todo ano, olha que coisa linda. E levava no templo e entregava para Samuel. E quando nós olhamos para a história de Israel, o que nós percebemos? Eu anotei ali algumas coisas. Que Samuel foi um grande líder da nação de Israel. Ele foi juiz, aliás, o último juiz de Israel foi Samuel. Numa época que não havia rei, a Bíblia diz que cada um fazia o que parecia certo. Deus levanta Samuel, aquele menino que a mãe clama no templo, Deus concede e ela dedica a ele. Já pensou? A postura de Ana, o bem mais valioso, aquilo que ela estava desejando, aquilo que ela estava esperando, e quando ela tem nos braços, já pensou, Larissa? Quando ela tem nos braços, ela, Senhor, é seu. Eu dedico esse menino ao Senhor. E Samuel, irmãos, foi especial. Samuel significa ouvido por Deus. E ela foi ouvida por Deus na sua aflição. Ele se tornou juiz, profeta e sacerdote em Jerusalém. Ele viveu numa época de uma transição complicada. A nação de Israel passava por uma transição da teocracia, ou seja, do governo absoluto de Deus, que aliás nunca deixou de acontecer, para o governo da monarquia. E foi inclusive Samuel que foi enviado por Deus à casa de Jessé. Lembra da história? E ele lá na casa de Jessé, ele derrama óleo na cabeça de Davi e unge Davi. Antes de ungir Davi, ele unge Saul. Saul, a gente sabe da história, perde o trono, abre mão do trono e depois Deus então levanta Davi. Samuel foi muito importante. Ele passou por essa transição, ele conduziu a nação nessa transição e ele foi muito abençoado. E a segunda mãe, segunda mulher, também era estéril. Olha que coisa. Lembra que eu falei agora há pouco? É impressionante como Deus escolhe agir na história. Ela era estéril e para gravar ainda a situação, ela era velhinha. Ela era idosa. Pensou? Sara também teve um filho com 90 anos de idade. Meu Deus. Só um agir do Senhor. Já pensou? 90 anos, tá andando de bengala, vai andar com um carrinho de bebê? Como assim, pastor? Ela era estéril e para gravar a situação era idosa. O que aconteceu? O seu marido e ela, os dois eram justos aos olhos de Deus. Lucas 1, 5 ao 7. O texto diz que eles obedeciam de maneira irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E o que aconteceu? Certa vez, o marido dela, que era sacerdote, foi escolhido em sorteio, entra no templo, no Santo dos Santos, para oferecer ali sacrifícios. E enquanto ele estava lá dentro, um anjo chamado Gabriel aparece para esse homem chamado Zacarias e diz para ele o seguinte: não tenha medo. A sua oração foi ouvida. Provavelmente, eu arrisco aqui, acho que eu arrisco acertando, com certeza. Zacarias já estava orando por isso.
Talvez a oração simplória deles fosse assim: Senhor, me dê um filho, para que a minha mulher não continue passando pelo desprezo e pela humilhação que a nossa sociedade coloca sobre as mulheres que não têm filhos. Deus, me dá um filho. Ou talvez a oração dele: Deus, levanta um salvador para essa nação. E nesse momento, o anjo aparece e diz: não tenha medo, sua oração foi ouvida, sua mulher dará à luz um filho. E você dará o nome dele de João, o nome dele será João, João Batista. O texto diz que esse menino que viveu no deserto foi grande aos olhos do Senhor, inclusive ele foi o precursor do Salvador do mundo. Quando João Batista foi interrogado pelos sacerdotes, lá em João 1:23, ele está fazendo uma citação de Isaías 40, verso 3, quando ele foi interrogado pelos sacerdotes, pelos levitas, quem ele era. Olha a resposta de João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. E mais, o próprio Senhor Jesus fez um elogio, daqueles assim. Eu gostaria de receber um elogio desse de Jesus. Meu Deus, ia ter que me puxar das nuvens, volta para a terra. Volta para cá, Fábio. Olha o elogio que Jesus faz para João Batista. Lucas 7:28, eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. E aí Jesus, como sempre, fecha de maneira espetacular, né? Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E a terceira mãe, que eu estou fazendo um resumo de tanta coisa importante, foi escolhida por Deus, ainda jovem. Olha o contraste. Uma idosa, uma jovem, aproximadamente Maria tinha 14 anos. E o que aconteceu com ela? Um anjo apareceu em Nazaré. Nazaré, segundo os estudiosos, quando eu estava em Jerusalém, eu passei da frente de Nazaré, me deu vontade de entrar lá, mas o pessoal seguiu viagem. Mas segundo os estudiosos, uma pesquisa recente, demonstrada, né, com certa, de maneira recente, diz que Nazaré tinha naquela época aproximadamente de 500 a 1.000 habitantes. O que isso significa? Era um vilarejo pequeno, insignificante aos olhos de muitos, mas Deus envia o anjo lá a uma jovem. Ela recebe a visita do anjo Gabriel e ele então faz o anúncio. Você que nós lemos aqui, você foi agraciada por Deus e dará à luz a um filho. O nome dele será Jesus. Jesus significa Salvador. E quando Maria recebe a notícia, lógico, tem as particularidades do texto, eu não vou entrar aqui, mas o texto diz, Lucas descreve que ela estava prometida em casamento. Isso naquela cultura é uma informação importante, porque ela estava noiva. Naquela época, naquela cultura, o noivado era feito um contrato de casamento. Ou seja, teoricamente, ela estava casada com José. E o anjo aparece e diz: olha, não tenha medo, você dará à luz um filho. Imagina na cabeça de Maria, 14 anos, virgem, noiva. E aí ela pergunta: como assim? Como será isso se eu sou virgem? E aí o anjo responde, ainda bem que ela perguntou. E aí o anjo responde: olha, o poder, a sombra do Altíssimo vai te envolver, te cobrirá.
E você então dará à luz aquele que será o Salvador do mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Jesus é o Salvador do mundo. Você crê nisso? E então desenrola a história. Ela vai fazer uma viagem de 3 meses. Quando ela volta, volta grávida. Imagina José. Pega lá. Como assim? Imagina. José, vou fazer uma viagem, 3 meses eu volto. Quando volta, volta grávida. Já pensou a cabeça de José? No entanto, Lucas registra que ele queria cancelar o noivado. Que naquele tempo era contrato de casamento. Ah, vou anular isso. E aí, como Deus tem os seus planos, ele escreve, ele encaixa todas as peças do quebra-cabeça de maneira perfeita. Antes de José fazer o que ele estava planejando, Deus envia um anjo lá para falar com ele. Diz: José, não faça isso. Maria não teve relação com nenhum outro homem, mas o que está dentro dela, o que foi gerado nela, é a obra do Espírito Santo. E aí então se desenrola toda a história, Jesus vem ao mundo, e é com isso que eu quero encerrar. Dá mais um enter, Gui. Ah, eu esqueci de mencionar, interessante, a coragem e a submissão de Maria. Zacarias, um sacerdote, duvidou. Maria responde lá em Lucas 1:38, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ela poderia ter sido casamento de noivado desfeito. Naquele contexto, apareceu grávida, noiva, cometeu o quê? Adultério. A lei de Moisés, qual era a pena para o adultério? Pena de morte. Mas eu acho que pior do que a morte, talvez seja passar o resto da vida num vilarejo, sendo ridicularizada, menosprezada e sendo tratada como uma mulher pecadora e adúltera. Mas eu quero encerrar destacando essa maneira simples, os lugares simples, as pessoas simples e piedosas que Deus escolheu para agir na história. Ana, Isabel e Maria. E você que está aqui hoje, Deus te escolheu, mãe. Já tinha pensado nisso? Deus te escolheu, mãe, mulher, para através da sua vida escrever uma história linda na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão perto de você. Nós não podemos esquecer de uma coisa importante: tudo que Deus faz está de acordo com os seus propósitos. Tudo. Pastor, quer dizer que Deus não faz nada sem um propósito estabelecido? Não. Tudo o que Ele faz de acordo com o seu propósito. E essa realidade a gente pode contemplar nas Escrituras, quando a gente faz uma observação panorâmica da Bíblia, nós encontramos ali 4 grandes acontecimentos: criação, queda, redenção e consumação. Nesses atos, nós enxergamos o propósito de Deus se cumprindo. E é fantástico, outra coisa, observar desde o início Deus se revelando, se envolvendo na história humana. É impressionante porque Deus toma a iniciativa na história. Foi assim quando ele fez aliança com Noé, Gênesis 9. Foi assim quando ele fez aliança com Abraão, Gênesis 15. E foi assim no exato momento que ele então envia o seu próprio filho para vir nesse mundo. João 1,14. Está escrito assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito,
vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A encarnação de Cristo foi um outro grande acontecimento na história, onde Deus estava mostrando a sua intenção de se envolver com os homens, com as pessoas, a fim de redimi-los da escravidão do pecado. E João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por último, Deus se revela e revela a sua maior prova de amor por todos os homens, enviando o seu Filho, como eu disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós podemos celebrar essa realidade. Amém? Hoje nós podemos celebrar isso juntos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Feche os seus olhos por um instante. E pensa um pouquinho. Eu sei que é muita informação. Eu precisei resumir bastante coisa, vários pontos que eu precisei resumir, mas pensa por um instante no que você ouviu, no que a palavra de Deus comunicou ao seu coração nessa noite. Por exemplo, o valor da vida como dádiva de Deus, o valor de ser mulher, mãe, e gerar filhos para a glória de Deus. A importância de organizar a nossa vida de acordo com o que é prioridade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas lhes serão acrescentadas. Lembrar da maior prova de amor de Deus, aqueles que ainda buscam provas do amor de Deus, quando na realidade Ele já deu, Ele já manifestou, Ele já revelou, Ele já mostrou a sua maior prova de amor para o ser humano. Enviou o seu Filho, Ele deu o seu Filho unigênito. Mas para que essa vida de Cristo faça sentido para mim, para você, para nós precisamos crer naquele que Ele enviou. Jesus disse: a vida eterna é esta, crer naquele que me enviou, crer em Deus, crer em Jesus Cristo, crer no Espírito Santo. Você que é mulher e mãe, pense um pouco na sua vida, faça uma reflexão. Do que você de fato tem buscado e valorizado. Você que é filho, que está aqui, daqui a pouco vai entregar a lembrança para sua mãe e dar um abraço nela. Pense na sua relação com a sua mãe, no exercício importante de escuta, de investir tempo em sentar, ouvir a sua mãe, os anseios do coração dela, antes que ela parta dessa vida, dessa realidade para uma outra dimensão. O que temos valorizado mais? A vida ou as coisas? O que temos buscado em primeiro lugar? São questões que ficam para mim, para você e para nós pensarmos agora, refletirmos de maneira mais profunda ao longo da semana.
Ore nesse momento. Uma sugestão que eu deixo para você: ore agradecendo pela dádiva da vida. Agradeça a Deus. Você que é mãe, agradeça: Senhor, obrigado pelo privilégio de gerar um outro ser humano dentro de mim. Isso é dádiva do Senhor. Ore agradecendo. Filhos, agradeça. Se você estiver pertinho da sua mãe, segura na mão dela agora. Ore. Agradeça. Obrigado, Senhor, por tua palavra viva, verdadeira, fiel, eterna, imutável, que foi comunicada para nós nessa noite. Uma noite especial, porque nós estamos também celebrando junto o Dia das Mães, que já aconteceu, mas nós estamos celebrando mais uma vez como igreja, como comunidade de discípulos do Senhor Jesus, e é uma alegria estarmos aqui juntos. Obrigado pelas mulheres, pelas mães que aqui estão. Obrigado pela minha mãe, Senhor, eu agradeço. Mulher piedosa, que tem intercedido por mim, por minha família todos os dias. Obrigado pela vida da minha mãe. Obrigado pelas mães que aqui estão. Aquelas que já são experientes, que têm uma longa caminhada. Aquelas que são que estão aprendendo a ser mãe agora. Que a graça, a bênção do Senhor seja sobre essas mães. Nós oramos com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero pedir para alguém, por favor, chamar a Fabiana e as crianças. Nós queremos, a igreja Holiness aqui em Três Lagoas preparou uma singela lembrancinha. As pessoas que vão nos acompanhar no canal do YouTube, um abraço apertado, compartilhe a mensagem e que vocês sejam encorajados.